começar. Parece que agora a gente tá ao vivo, viu? Começou? Começou. Olá, está começando o nosso primeiro Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai ajudar você a chegar à superprodução e ao superfaturamento com a produção de mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu, Armindo Vieira Júnior. No episódio de hoje, nós vamos falar o que é a superprodução de mel. Primeiro episódio do Pod Mel, professor. Primeiro episódio do Pod Mel. Que alegria, né, Thiago? Tomara que seja o primeiro de milhares que vem por aí. Vários, muitos assuntos, né? Muitos assuntos. E a gente, então, com muita alegria, né, Thiago? A gente com a Jande aqui com a gente, apicultora. Sim. A turma não conhece a gente, mas eu já tive a oportunidade de fazer um café com mel com a Jande lá no Instagram, não foi, Thiago? Verdade, professor. Sei bem o que é, né? Produzir o mel, aplicar o método e a gente chegou à superprodução. Verdade. E vamos Mais falar pra hoje... frente a gente começa a falar sobre isso. Vamos falar hoje sobre isso, né? Superprodução de mel, né, professor? É verdade, a turma tem dúvida demais, né? O que é superprodução de mel, o que é a diferença dela em relação aí à apicultura tradicional, à apicultura nacional, que trabalha aí a produção aí muito pequena, né? Primeiro a gente tem que saber qual que é a média nacional para a gente poder falar o que é a superprodução. Qual que é a média nacional? Bom, o IBGE ele tem aí levantado que a média de produção de mel no Brasil ela é na casa aí de 15 a 18 quilos de mel por ano. Né? É uma das produtividades de mel mais baixas do planeta. O Brasil produz muito pouco mel. Né? Desmotiva o produtor, né? Não vou dizer nem que desmotiva, mas ele produz o mel. Mas ele trata o produto, não, produzir um pouquinho, tá bom. Deu um troquinho, tá beleza, né? Não preciso passar muito disso. E por incrível que pareça, produz pouco, vende barato e ainda assim dá lucro, né? E ainda assim dá lucro. Tem resultado. Isso é que é impressionante, que é o que faz muita gente ficar ali naquela média muito baixa, né? Ele pega qualquer dinheirinho e tá beleza, né? Ô Pedro, desculpa. O Pedro tá aqui dando uma assessoria pra gente. Pedro Feldon, boa tarde, Pedro Feldon. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Isso aí, a turma toda acompanhando. Estamos com 14 colegas nos acompanhando aqui agora. Foi surpresinha, né, professor? Surpresinha. O pessoal que está chegando é o mais novo projeto Ser Abelha, é o podcast Ser Abelha. A intenção, pessoal, é a gente trabalhar esse novo formato aqui para trazer mais conhecimento, levar mais conteúdo para a turma e talvez eu ainda não vi um podcast sobre o agronegócio, professor. Não tem ainda não. Eu também nunca vi. Vamos fazer um podcast sobre as atividades agropecuárias do país, trabalhando o agronegócio de maneira geral. Eu não vi. Então vamos ver se o pessoal entende qual que é a mensagem nossa aí. Tomara que atinja o máximo de pessoas possíveis. O objetivo é esse, né? É. O objetivo sempre é esse. Esse formato de podcast, ele deixa mais informal também o nosso bate-papo, né? A gente pode trazer sugestão de pauta, de assunto, pra gente poder tocar o bate-papo. E a turma que for assistindo aí, tiver gostando, tiver alguma sugestão, vai colocando pra gente aqui qual é a sua impressão, o que você tá achando desse novo formato, o que você tá achando do conteúdo aí, se tá valendo a pena. Sem falar também, né, professor, que a gente vai se aventurar agora no Spotify. Sim, a turma prepara aí, né? Prepara aí que a gente vai estar no Spotify também, fazendo todas essas transmissões e eternizando esses bate-papos ali, né, Thiago? O Pod Mel chegando em todos os cantos do mundo, professor. Todos os cantos do mundo. E você vai estar com a gente aqui acompanhando tudo. Vai ser top demais. Exatamente. Bom demais. Mas a gente estava falando de superprodução. Verdade. A média nacional é baixa demais. O Brasil aí, querendo ou não, a apicultura nacional, ela trabalhou ali durante muitos anos naquela maneira muito, muito arcaica, né? Isso aí, diferente do sul do Brasil, os estados ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente por influência ali do apicultor Emílio Schenck, que fez um trabalho profissional na apicultura, ainda no final do século XIX, início do século XX, ali o sul do Brasil ele desgarrou do restante do Brasil. A apicultura ali sempre foi uma apicultura profissional à frente. Mas o resto do Brasil não. O resto do Brasil ficou naquela coisa do mel dentro do balaio, né? Colocar um paninho na cabeça, tirar o mel à noite, estourar o cupim, né? Moer o mel na mão. Sair no barreiro para pegar. Eu lembro, quando eu era criança, da cabaça. O mel era na cabaça, o pessoal estourava a cabaça pra poder tirar mel. Tinha isso lá, meus avós faziam isso na fazenda. Criava a abelha dentro da cabaça, professor, umas cabaçonas grandes assim. Rapaz, e era abelha o quê? Era abelha europeia pura. Porque até 1956, antes da introdução da abelha africana, qual que é a abelha que era? Era a abelha europeia pura. Você não tinha abelha com sangue africanizado no ambiente. Então era fácil criar abelha.
Você esfregava uma erva cidreira em qualquer caixote, em qualquer balaio, em qualquer cabaça. E a produção era baixa mesmo também, né? Muito baixa, sempre foi muito baixa. Porque nunca foi tratado... Era característica dessa espécie da... Não é nem da espécie, era característica do perfil do criador de abelha dessa época, que ele não era apicultor. Entendi. Ele era um extrativista. Ele tinha abelha ali como... Não, ela tira ali uns 2 litrinhos de mel para nós, dá para adoçar um café, vender na feira no domingo para apurar um troco e tá bom. E uma coisa que eu vejo muito, o brasileiro ele vê o mel como um medicamento, né? Um medicamento. Pega o mel e guarda para quando o menino tiver com gripe, quando o menino tiver com tosse. E o mel, ele é um alimento. Ele é um alimento. Ele tem que ser colocado na nossa mesa todos os dias. É a gente tem que se habituar a consumir o mel. Exatamente. E a superprodução de mel, o que é? Superprodução de mel é você fugir dessa média de 5, 10, 15 quilos de mel que come ano e você atingir 40 quilos, 50 quilos, 60 quilos, 90 quilos. Mas não é só dizer vou atingir, quero atingir. Não, você tem trabalho a fazer e você tem método a seguir, né, Thiago? E antigamente, então, o pessoal tinha essa pequena produção. Hoje não mudou muito ainda, né? Muita gente, muito apicultor ainda cria abelha da forma que se criava 20, 30, 50 anos atrás. E veio a ser da abelha com essa tal de superprodução de mel. Superprodução de mel é quanto de mel, professor? Pois é, a superprodução de mel, como eu falei, é você sair dessa média de 5, 10, 15... Uma região que produz 15, você atingir 50, 60. Uma região que produz 30, você atingir 60, 90. Uma região que produz 50, você atingir 100, 120. Então é você dobrar, triplicar, quadruplicar sua produção de mel, aí você alcança essa superprodução de mel. Ah, tá, a cia da abelha chegou e apresentou a superprodução de mel. Então não havia gente que fazia superprodução de mel antes da cia da abelha? Sempre houve. Desde os anos 80, a gente conhece apicultores que sempre atingiram a superprodução de mel. Você pega ali o trabalho, por exemplo, do Robson Haad em Minas, um grande instrutor de apicultura. Ele trabalha a superprodução de mel e divulga a superprodução de mel tem 30 anos. Mas não é divulgado, assim, em grande escala, né? A gente precisa ter conhecimento, não centralizar essa superprodução, deixar que o pequeno tem a opção de crescer. Exato. Ter o conhecimento de como ele vai fazer e acessível, né? Como produzir. Superprodução é sorte? Não, superprodução é método e superprodução de mel é você seguir um passo a passo que você vai atingir um resultado que já foi provado, comprovado e que seguindo você vai chegar. É ciência? É ciência total. Mas, professor, você falou que no Sul eles são mais avançados com relação à produção de mel. Mas eu consigo a superprodução em todo lugar? Em todo o Brasil você faz superprodução de mel. Você não fica restrito a uma região. Que varia a escala, por exemplo, se na região norte a média é 13, vai chegar a 100? Pois é, muita gente pensa, por exemplo, que é só a natureza. Não é só a natureza. Se fosse natureza, a Amazônia era a região de maior produção de mel do mundo. E não é. Então você tem a variação de superprodução de mel de acordo com o bioma. Se a gente imaginar, por exemplo, o semiárido brasileiro, a região da Caatinga, que é um bioma, se você imaginar, densamente falando, muito menos denso do que a floresta amazônica, era para produzir quase nada de mel. No entanto, é a região que mais produz mel no mundo. É o bioma de maior potencial de produção de mel do mundo. Se a gente imaginar, por exemplo, o sul do Brasil, agora a gente estava falando, o que foi diferente no sul do Brasil? Que o sul do Brasil, ele não foi doutrinado para colocar a abelha dentro de cabaça. Já era uma cultura europeia, de uma população que já veio da Europa, dos imigrantes europeus, os italianos, os alemães, né? Que já vieram para o Brasil naquele final do século XIX, início do século XX, e que já tinham uma cultura de criação de abelhas na Europa. Entendi. A cultura de criação de abelhas na Europa sempre foi de trabalhar o uso da colmeia, de trabalhar o uso da cera alveolada, que é feito desde o início do século XIX, o uso de cera alveolada. Então, a apicultura profissional que já era feita na Europa. E os imigrantes europeus que vieram e que desceram para o sul do Brasil, todos eles mantiveram essa cultura de uma criação de abelhas profissional. Não quer dizer que eles também alcançavam superprodução de mel. Eles faziam criação de abelhas. Produziam. Dentro de um material profissional. Então, assim, a superprodução de mel, ela é da cia da abelha? Não, a superprodução de mel, como eu falei, ela vem sendo trabalhada no Brasil desde meados dos anos 60, 70. Quando você pega apicultores aí, sim, que começou no sul do Brasil, na região do Paraná, Santa Catarina, gente que já alcançava 50, 60 quilos de mel. Mas aquilo era restrito.
Você não tinha um mecanismo de quê? De avançar na divulgação disso, de espalhar isso como técnica, Professor, como a gente manejo. tem apiários lá próximo do nosso apiário também, que eles não acreditam na superprodução. Você fala, eu faço e o cara... Vou continuar trabalhando do meu jeito. Sim. A gente tem que doutrinar isso. Esse é até um ponto importante que é bom esclarecer. Não foi a cia da abelha que inventou a superprodução de mel. Mas a cia da abelha é quem teve coragem de colocar a cara e falar, existe uma superprodução, é possível fazer com método e qualquer pessoa pode fazer. Tiago chegou na palavra certa. A cia da abelha ela foi a primeira que pegou a superprodução de mel e o modelo de superprodução de mel e transformou em um método. Ah, professor, então você baseou esse método em outros produtores que faziam superprodução de mel? Não. A gente também avançou para alcançar a superprodução de mel e entender o passo a passo da superprodução de mel. O que é que a Companhia da Abelha fez de diferente nesses quase 40 anos de trabalho? O que a gente fez de diferente é pegar toda uma maneira de trabalhar e metodolizar. Você documentou o seu trabalho, é isso? Documentar o trabalho, transformar isso num passo a passo, transformar isso num método, para a pessoa poder chegar nisso. Então tem como chegar? Tem. Se eu sigo o passo a passo daquele método, eu vou atingir. Então não é sorte. Tem gente que pensa, não é sorte, ele deu sorte, não. Ele seguiu o método, ele estudou, ele aprofundou, ele buscou, e aí ele de fato alcançou o resultado. Se ele tem o método na mão, mesmo que ele nem tenha tido contato com outros apicultores que tenham feito superprodução de mel, ele vai fazer, porque ele tem o passo a passo na mão. Sim. Daí a cia da abelha, tendo coragem de falar de superprodução de mel, ensinar a superprodução de mel, mostrar outras pessoas fazendo superprodução de mel, acaba que toma muita porrada, né? O tempo todo, né? O pessoal não acredita. Você tem uma cultura das pessoas acreditando que a produção de mel é você tirar 10, 15 quilinhos de mel na mão. Por ano, por colmeia. E que você vê uma ampla maioria fazendo isso, ou seja, a replicação do vício. Aquele vício sendo replicado 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Né? Então, se você tem um vício, que você repete ele muitas vezes, repete aquilo como método muitas vezes, então aquele vício ele vai ser interpretado como aquilo que é o máximo que você pode chegar. É uma tradição, é tradicional ser desse tradicional, jeito. É cultura. E tá bom assim, né? Só que a gente tem que mostrar que existe formas de melhorar isso, tem um método próprio para isso e tá começando bem. Assim, a gente tá vendo que tá conseguindo atingir, né, bastante produtor, né, muita gente, né, gente? Na escola. Muita gente. E professor, o pessoal vai lá, teve a natureza que colaborou, conseguiu fazer um manejo correto, eu fiz a superprodução esse ano, dominei o método. Não, você não dominou o método. Isso aí é algo que a pessoa também acha, que uma vez que ela fez a superprodução de mel, de que ela dominou o método, agora eu estou tranquilo. Relaxa, não, né? Agora relaxa. E é normal o apicultor ele cair nesse erro. Ele deu sangue para chegar a primeira vez. Ele deu sangue, ele fez tudo. Ele correu atrás, ele repetiu tudo mais. Ele chegou à superprodução de mel. Quando ele atingiu a primeira vez, atingi, então agora eu passo para trás, porque eu já domino. Quando chega no ano seguinte, ele perde. Ele perde. E eu vou te falar que perde porque a gente teve um caso lá no nosso apiário que eu tive neném, tinha um bebê pequeno. E acabou que faltou algumas etapas do método. Uma semana a gente tinha abelha, na outra a gente não tinha abelha. Perde mesmo, né, gente? Vai tudo embora. E a superprodução, ela depende realmente dessa continuidade do método, porque ele existe, ele é comprovado, e tem que ser continuidade. Você não pode fazer um ano, achar que está pronto, tem que dar continuidade. Muito aluno questiona comigo assim, qual que é o momento, por exemplo, nós estamos no assunto de superprodução de mel, mas eu vou abrir um parênteses aqui em calendário apícola. Permito. A gente está aí com 4 anos já de climas alterados daquilo que está previsto no calendário apícola. As chuvas, né? Sim. Então tem aluno meu questionando, professor, quando é que você vai alterar o calendário apícola? Eu vou alterar quando completar 5 anos de repetição daquela apresentação da natureza, se repetindo no mínimo por 5 anos. Porque eu não posso basear a alteração climática de uma safra de mel e mudar o calendário apícola no ano seguinte. Uma safra. E se no ano seguinte voltar até o padrão anterior?
Então eu tenho que aguardar no mínimo 5 anos daquele novo padrão se repetindo para dizer realmente alterou. O ciclo realmente O ciclo todo da natureza foi trabalhado. A mesma coisa é a pessoa para dominar a superprodução de mel. Alcancei a superprodução de mel. Beleza, alcançou. É um superprodutor de mel? É. Domina o método? Não sei. Na verdade, porque ele tem que repetir isso, sabe, Jande? Dominar não é no primeiro ano, né? Dominar exige repetição, exige conhecimento, estudo, porque a gente pode melhorar. Não, e você tem que repetir aquilo que você fez em um ano, e no mínimo 5 anos, dentro das variáveis que a natureza vai apresentar. A natureza ela não é igual todo ano. Você repete primavera, verão, outono e inverno. Mas às vezes você vai repetir uma primavera, verão, outono e inverno com um inverno 10 vezes mais rigoroso. Ou com um verão 10 vezes menos rigoroso. Então você tem que dominar a superprodução de mel, o método passo a passo, sobre todas as condições de clima. Dominei sobre todas as condições de clima, então eu estou pronto para poder encarar o que vier. Exatamente. Porque eu vou estar pronto para trabalhar as abelhas sobre qualquer condição. E tem aquela situação também do indivíduo que ele chega na superprodução em algumas colmeias. Sim. Metade das colmeias eu consegui, outra metade não consegui. Dominou ou não o método? Não dominou o método. Porque para você dizer alcancei a superprodução de mel, por exemplo, direto eu falo lá do São Sebastião, lá de Tamarandiba. E aí, seu Sebastião, tudo bem? Como é que você tá? Ô, seu Ramiro, eu tô bom. E as abelhinhas lá, seu Sebastião? Ô, seu Ramiro, minhas abelhas produzem demais. Eu tenho caixa lá que me dá 60 quilos de mel. Quando a gente foi levantar os dados do seu Sebastião, Thiago, ele tinha uma colmeia que produzia 60 quilos, gente. Uma. Nossa. As outras 29 colmeias, estava tudo na média de 15. Só uma dava 60. O interessante é que quando a gente foi levantar os dados, a que deu 60 quilos, tinha uma do lado dela que não produziu nada. Então ele alcançou a superprodução de mel? Não. Nessa colmeia que produziu 60, ele deu sorte. Deu sorte. Nessa ele deu sorte. Faltou algum passo do manejo, uma troca de rainha, Isso. Fazia. Faltou a troca de favo, né? Então, o que é dominar a superprodução de mel? É você fazer a média nas colmeias. A minha região é 60 a 90 quilos, então eu tenho que fazer a média de 60 a 90. Vai ter colmeia que vai me dar 120. Sim. E vai ter colmeia que vai me dar 30. Mas eu vou estar na média, no somatório da produção, dividindo pelo número de colmeias que eu tenho na piada. Não pode ter essa diferença tão alta. Tenho superprodução. A questão, o pessoal pergunta muito, é sobre superprodução em regiões do Brasil. Não se verifica a questão da produção pelo estado. É mais em cima do bioma, né, professor? Gente, só um segundinho. Gente, é o primeiro podcast. Pedrão, dá uma boa tarde aqui pra turma, Pedrão. Aê! Dá um tchauzinho ali pra turma ali, Pedrão. A turma aqui tá te vendo aqui, tá vendo só seu braço. O pessoal tá vendo minhas costas, vai cortar. Pois é, rapaz. Professor. Aqui melhora, Pedrão. Aí, fala Aê. assim, voltado pra cá. Oi. Isso aí, rapaz. É teste, pessoal. Vamos trabalhando aqui. 47 colegas nos acompanhando. Nossa, Primeiro gente, podcast, vocês vão preparando, que é toda quinta-feira, 16 horas, né, Thiagão? Gente, se manter a audiência, eu volto, vem? Não, vai dar. 47 pessoas, nós temos que estourar um champanhe aqui, cara. Oh, que maravilha. A turma de trabalho nos acompanhando aqui é só gratidão. E não avisamos pra ninguém, hein? É muito Foi bom surpresinha. ter a companhia de todo mundo aqui, né, nesse bate-papo é fantástico. É verdade. Por aí. Mas eu tava falando da região, do local para fazer superprodução. Pessoal, muitas vezes quando a gente faz live, faz um treinamento, o pessoal pergunta: na minha região dá para fazer superprodução? Na minha cidade dá para fazer? No meu estado dá para fazer? E a gente observa que a produção e a superprodução não varia de estado para estado, varia mais para bioma, né, professor? Fala um pouquinho pra gente essa questão do que é o bioma, como é que é a produção em cada bioma e superprodução em bioma. Como é que funciona isso? Só um minutinho. A gente tem que entender, é interessante porque o apicultor, ele não é só o meleiro, ele tem que entender de bioma, ele tem que entender de florada. A gente tem que sair desse conceito de que o apicultor é uma pessoa que não tem instrução. A gente tem que saber
Tem que estudar. Tem que ter o conhecimento, buscar né? conhecimento, é importante. Né, que bioma que eu tô? O que é isso que o professor tá falando? Às vezes o apicultor ele fala assim, mas o que é isso? O que é esse negócio de bioma? Né? Exatamente. Que a gente tem que estudar, porque o bioma, sim, ele interfere na sua produção. O que você vai fazer e quando você vai fazer. Tem que ter conhecimento, tem que sentar, tem que estudar, tem que assistir a gente, a Quarta Espetacular. Assistir aula. Assistir o Pod Mel, que é o primeiro. Por sinal, a turma que está aí acompanhando, até pegando o gancho exatamente disso aí, que é o primeiro, né, gente? Que na quarta-feira, a próxima quarta-feira, nós vamos ter comemoração na nossa live de quarta, Thiagão. É verdade. Porque se a gente está inaugurando aqui o primeiro podcast, quarta-feira da semana que vem, hoje é quinta, hein? Quarta da semana que vem, a gente vai estar fazendo o quê? Nós vamos estar fazendo a live de quarta número 100. Que maravilha! Gente, live de quarta número 100. Eu quero falar que eu acompanho todas. Então, olha que bacana, nós estamos aqui no podcast número 1 e vamos comemorar a live de quarta número 100. E a turma que está acompanhando tem que estar com a gente aí, firme e forte aí nesse trabalho, não é, Thiagão? É isso aí, trabalho professor. Conjunto, mas vamos lá. E os biomas? Aí, a turma falou assim, o tal do bioma. Gente, o Brasil tem 6 biomas. A gente pega ali, por exemplo, ali, Mata Atlântica é um bioma? Mata Atlântica começa lá no Rio Grande do Sul, vai praticamente até o Maranhão. Você tem Mata Atlântica espalhada por todo o litoral brasileiro. Você pega a Floresta Amazônica, é o segundo bioma, né? Sim. É o bioma, inclusive, que ocupa a maior área territorial brasileira, é a Floresta Amazônica. É a região amazônica. Mais preservado também. Mais preservada também. O Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro que abrange aí o coração do Brasil. O Cerrado brasileiro é um bioma também importantíssimo. A gente pega ali, por exemplo, ali o Pantanal Mato Grossense, que está dentro do Cerrado, mas que é um cerrado molhado. É um cerrado sobre área pantanosa. Né? Quando a gente pega ali, por exemplo, o sul do Brasil, com os Pampas Sulinos, é um outro bioma. Então você tem muitos biomas no Brasil. Você tem biomas de micro-regiões. Todos dão superprodução de mel. Todos dão superprodução de mel. Todos dão. O Brasil não tem deserto. Não, o Brasil tem a Caatinga. Caatinga não é deserto. Caatinga não é deserto. É riquíssima, né? É riquíssima. A Caatinga, ela está há anos-luz ainda de ser deserto. Quando você tem o período seco da Caatinga, você encontra uma região que está em processo de desertificação. Processo de desertificação está muito distante de ser deserto. Não parece. Mas está no Nordeste, está em seca. Está em seca, está em desertificação. O oeste do Rio Grande do Sul está em processo de desertificação. O oeste do Rio Grande do Sul. Por que aqui não fala do oeste do Rio Grande do Sul em processo de desertificação, mas fala do Nordeste brasileiro em processo de desertificação? Então a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter conhecimento, igual você falou, Jande, para poder entender cada região e entender o porquê que aquela região sofre aquilo. Passa-se a ideia de que o Nordeste está vivendo um processo de desertificação na Caatinga porque desmatou tudo e praticou crimes ambientais. Não. O processo de desertificação no semiárido nordestino, ele tem 500 mil anos. É um processo natural de evolução das vegetações, de evolução das florestas. Aquilo ali era um oceano. Você cava areia no sertão nordeste, você encontra concha. Entendi. Então essa ideia tem que ter. O oeste do Rio Grande do Sul, mesma coisa. Mas, professor, eu sou nordestina, né? Sou paraibana, lá da cidade de Sumé. Eu penso que essa nova geração tá mudando até a cara do Nordeste brasileiro. Tá vindo uma geração aí que tá estudando, que não tá mais com aquela coisa do sofrido, do esquecido pelo país. Não, é uma galera que tá indo atrás. É esquecido pelos governos, é esquecido, mas tá correndo atrás. Então, eu imagino que da agora para frente, com a divulgação, principalmente para a produção de mel, é quase que uma sociedade com a abelha, né? Assim, e é um lugar que vai produzir bastante. Eu penso que... É o bioma de maior potencial de produção do mundo. Eu penso que a gente vai estourar no Nordeste. Com certeza. Com cada bioma desse, ele tem uma capacidade de produção diferente. Você pega, por exemplo, a floresta amazônica, superprodução de mel é 40 quilos de mel por ano. A floresta é muito densa, não tem pico de floração. Então ele não tem uma superprodução de mel tão alta. Se não tiver, inclusive, manejo
para você fazer superprodução de mel, o apicultor colhe lá 5 quilos de mel por ano. Se eu te contar, meu medo quando eu fui colher meu primeiro mel foi, eu vou colher olha o tanto de mel que deu, para quem que eu vou vender isso? Aí assim, já ainda tem esse, né, por trás da superprodução. Para que eu vou fazer superprodução se eu colho 15 quilos aqui, não tem nem para quem vender? Então assim, a gente tem muito assunto aí. A falta de conhecimento também tem do mercado, muito né? pó de mel por aí, porque tudo isso é conversado, é passado no método e a gente consegue vender, a gente consegue vencer e é lindo ver você colher meia tonelada de mel. Lindo. A gente começou com meia, né? Então... É por aí, né? E então você falou sobre a questão da produção no bioma Amazônia. E os outros biomas? Como é que Pois é quando você pega, por exemplo, o bioma na Mata Atlântica, é 40 quilos, 50 quilos de mel. Mesma coisa, floresta muito densa, você não tem um pico de floração. Ah, professor, então não compensa produzir mel na Amazônia e não compensa produzir na Mata Atlântica? Compensa. Compensa. Você tem uma produção de mel, mas por um outro lado, você tem uma região onde você tem quase que uma ausência de escassez de flores. Você tem flor distribuída ao longo do ano, então a abelha sempre tem o que comer. Você não tem abelha sofrendo a ponto de passar fome, de morrer de fome, no bioma amazônico, no bioma da Mata Atlântica. Agora, quando você pega outras regiões, vamos falar o oposto agora, a região com o maior potencial de produção de mel do mundo, que é o semiárido nordestino, a caatinga nordestina e o agreste. Ali nós estamos falando de 80 a 120 quilos de mel por ano. Então você tem um pico de floração com potencial de produção de muito mel. Top! Então vou para lá para produzir mel demais, beleza. Só que também, a entre safra, são 8 meses de fome. Tem que cuidar. E não é 8 meses de fome que o enxame vai viver desnutrido. O enxame não vai viver. A abelha no Nordeste morre. Então o apicultor tem que estar atento nisso para não fazer besteira. Quando você pega o cerrado brasileiro, que do ponto de vista do bioma, a gente pode dizer que é até o mais equilibrado, porque são 6 meses de fome, 6 meses de abundância, 6 meses de chuva, 6 meses de seca, 60 a 90 quilos de mel. E é onde estão a maioria dos apicultores. 70% dos apicultores do Brasil estão na região sudeste, centro-oeste e parte do norte do Brasil. E o sul do Brasil, que varia aí na casa aí de 60 a 80 quilos de mel por ano. Isso, claro, nos pampas sulinos, porque na região da Mata Atlântica também é na casa de 40 a 50 quilos de mel. Então, cada bioma tem uma quantidade, né? A temperatura também é um dos fatores que influencia isso? No Brasil, pouco. No Brasil, pouco? Porque aqui já é quente por natureza, né? Mas tem superprodução na região quente, na região fria? Você tem superprodução na região quente, na região fria, porque o pessoal pensa que o sul do Brasil é frio. O sul do Brasil é frio, o inverno no Rio Grande do Sul... Frio para quem é de Goiás. Inverno no Rio Grande do Sul dá 5 graus negativos, beleza. Mas é a entre safra mesmo, normal. Quando é o período da primavera-verão, o apicultor produz 40, 50, 60 quilos de mel. Teve aluno nosso que fez superprodução depois da neve, né? Uai, o Lúcio Reck fez superprodução depois da neve, pegou aquela frente polar no ano de 2021, 2 anos de seca, que o sul do Brasil sofreu nos últimos 2 anos. O sul do Brasil, o pessoal comenta que a abelha não produz no frio. O sul do Brasil, nos últimos 20 anos, é a região do Brasil que mais produziu mel, mais até que o Nordeste. Ah, mas o Nordeste não é a região de maior potencial de produção de mel? Potencial! Vai mudar, falta tecnificação, os nordestinos vão começar aí... Falta conhecimento. O que sobra de conhecimento no sul... falta no apicultor do Nordeste. Tá chegando, professor. Tá chegando. A gente vê muito o Nordeste participando e interagindo, né? nas nossas lives, nos nossos cursos. Então você pega o Lúcio Reck. Lúcio Reck lá em Caxias do Sul, depois de enfrentar aí 1 ano e meio, naquela época ele estava com 1 ano e meio de seca, né? Passou a seca, veio a frente polar, que matou muita abelha congelada no sul do Brasil. A gente chegou até a fazer live orientando os apicultores a cuidar das abelhas nesse sentido. E logo depois ele implementou o método em sua integralidade e aí alcançou quase 45 quilos por colmeia. Então um trabalho maravilhoso do Lúcio Reck, em plena região sul do Brasil. Se a média nacional é 15, se a média nacional 45, é 15, né? Agora só lá. Muito bom. A gente pega aqui no centro-oeste, Cerradão. Esse calor. Né? Calor, que é o oposto do sul, né, Thiago? O Manuel fez ali mais de 60 quilos de mel por colmeia. Só lá? Não.
Em Minas Gerais, região sudeste do Brasil. Região sudeste do Brasil, pegando ali o Cerrado ali, Cerrado Mineiro, Cerrado Paulista. Lá é forte de aluno nosso, professor. Lá ali é muita gente. Ali o grosso ali dos alunos tá ali, né? São Paulo, Minas é campeão. Verdade. Pô, o Vinícius alcançou 115 quilos de média. Nossa. Média. Fantástico. E vende. Numa região aonde a média normal do calendário é qual? 60 a 90. E ele fez 115 quilos por colmeia. Nossa. Então ele foi além da média do calendário. Só essa turma? Não. Lá em Euclides da Cunha, lá na Bahia, lá no sertão do Nordeste. No sertão do Nordeste, que o Edenilson Santana, lá em Euclides da Cunha, bateu quase 80 quilos de mel, fez 75 quilos de média. 75 quilos de média. Ele fez o dobro da média normal do Nordeste, que dá aí 30, 40 quilos. Né? Lá no norte do Brasil, lá em Roraima, que a gente tem o Ícaro, que bateu na trave da superprodução de mel. Tá no caminho. Tá no caminho, tá implementando o método, tá dominando o método, tá estudando o método, gente. Igual você comentou da importância do estudo. Então, em todas as regiões do Brasil, a gente encontra aluno fazendo a superprodução de mel. E, professor, você está falando, citando o nome dos seus alunos, eu não conheço muitos, mas me fala assim, qualquer pessoa pode fazer a superprodução? Desde que ela tenha Tem espírito para trabalho, espírito para estudar. Idade, gênero... Não interfere em nada. A gente tem aí o Jonathan, lá no Ceará, com 13 anos... Com 13 anos tocando a piada de 30 colmeias. É essa geração que vai colocar o Nordeste, ó, lá na frente. E a gente tem aquele menino que fez aquela ida lá na Cia da Abelha, ele falando da centrífuga. Eu lembrei dele também. O seu... Qual é o nome dele, gente? Eu vou lembrar o nome dele. Guimarães. O seu Guimarães. O seu Guimarães que bateu 70 quilos por colmeia. É verdade. O seu Guimarães tem quase 80 anos. Como é que chama lá do vizinho lá da Cia da Abelha, lá do coronel lá, Albuquerque. Antônio. Seu Antônio Albuquerque. Seu Antônio Albuquerque tem quase 85 anos. 70 começa fazendo superprodução de mel. Eu vou falar, é pra mulher, viu? Porque... Aqui, gente, conta aí, gente. Eu entro, assim, uma das coisas que me deixa mais feliz é ir no apiário. Assim, colocar o macacão, ir para aquele ambiente. Você faz uma conexão, dá uma alegria, me faz muito bem. Dá trabalho? Dá. Tem que carregar peso? Tem. Ô, gente, tá com quantas colmeias lá no apiário hoje? 26. Mais ou menos, 26. 26 porque a gente também tem que ser responsável. É a minha capacidade. Até pelo mapeamento daria para ter mais. Só que a minha força de trabalho não consegue atender mais que isso. Então a gente tem que ser consciente, porque também não adianta eu ter 40 colmeias e não ter responsabilidade de cuidar das 40. Porque eu tenho dois filhos pequenos, tem as outras atividades tem que cuidar, então a gente limitou para o que a gente dá conta de fazer. Mas mulher, idoso, né? Então é para todo mundo. De mulheres também tem Isabel Persília. Isabel Persília fazendo a superprodução de mel, lá em São Paulo, lá no Pontal do Paranapanema. Tem a Eliana Cáceres fazendo superprodução de mel na região de Laranja, no interior de São Paulo. Né? A turma lá endoida com a produção dela. Porque a turma lá, 15 quilinhos de mel, chega a Eliana, 70 quilos de mel por colmeia. E aí? Eu pego, o pessoal fala muito, o pessoal falou da Eliana fazendo produção de laranja, e em região que tem monocultura, dá pra fazer sua produção? Como é que é? É aí que dá, porque você tem um pico de floração, não é? Daquela planta. Eu tô numa área de eucalipto. É até controlada, né, a produção. Você sabe quando que vai começar, quando que vai terminar. Controlada não, programada. E outra, você que tem ali a certeza absoluta de que o mel ele é 100% daquela florada. Isso. 100%. Você tem uma florada de laranja no raio de 15 quilômetros é só laranja. Tem regiões de São Paulo que é assim, 15 quilômetros de laranja. Tudo florido, branquinho, rapaz. Você chegou com a abelha. Tem outra planta florida? Só tem laranja, então você vai tirar mel de quê? E em grande quantidade, porque é pico de floração. Então se não há outra flor... Melgueira atrás de melgueira. Superprodução de mel em área de monocultura, ela equivale ao potencial de produção de mel do Nordeste. O mesmo potencial. Quem diria? Laranja tem o potencial de semiárido, eucalipto tem o potencial de semiárido, macieira tem o potencial de semiárido e por aí vai.
No Nordeste, quando você não faz manejo nenhum, você já tem uma boa produção, né? 30 quilos você tira. Você faz sem manejo nenhum. Mas, gente... Cachoteiro tira 30 quilos no Eu já falei uma vez, eu vou até deixar registrado aqui no podcast Pode Mel 1. Opa! Uma vez eu comentei, professor, eu vou deixar registrado aqui, professor, que eu penso que a superprodução, que a gente fala hoje das médias, ela vai subir com os anos. Ah, eu tenho certeza. Todo ano eu vejo o pessoal fazer aquelas competições de tirar leite de vaca, e a vaca campeã e é 60, 70, 80, 100, e todo ano bate o recorde. Por quê? Tecnificação, estudo, investimento, manejo, conhecimento e muito mais gente fazendo. Certeza. Quando você tem esse tipo de investimento, a tendência é crescer. Sim. A apicultura é muito nova. A apicultura não tem esse estudo que se tem nas outras áreas do agro, não tem esse investimento, não tem essa capacitação. Não tem pessoas vivendo exclusivamente da apicultura que você conta no dedo. Não tem. Então eu penso que com o tempo o pessoal vai ter cada vez mais apicultores, cada vez mais rendimento, cada vez mais produção e essa superprodução no Brasil vai subir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O campo que a gente tem é gigantesco. E um exemplo também, a colmeia que o professor fez aqui no apiário, meia ponte, 115 quilos de mel, uma colmeia. Eu queria fazer igual o Vinícius. Pegar a média, o Vinícius me bateu, cara. Outro exemplo. O Vinícius me superou, pô. Olha só. É bom. O Vinícius me superou. Eu fiz 115 em uma. Ele fez média de 108 em todas. Em todas. Mas aí o apicultor, ele tem que parar de ser aquele cara que se contenta com 15 quilos e passar a ser um empresário, um empreendedor, ter visão, né, pra ser negócio. A gente falou exatamente sobre isso aí, pegando até um gancho nisso. A gente tem que ser insatisfeito. Mas não é uma insatisfação negativa, sabe, gente? Aí eu alcancei, por exemplo, em 2020, que foi um ano de superprodução de mel no Brasil inteiro, eu alcancei 75 quilos de mel por colmeia. Olha. No ano de 2021, que foi o ano passado, que foi quebra de safra no Brasil todo, eu senti. Eu alcancei 45 quilos de mel por colmeia. Num ano onde o pessoal estava perdendo a abelha. Você teve perda? Não, perda de abelha não. Tá vendo? Os apicultores estavam perdendo a abelha porque estavam morrendo mesmo. Porque foi muito sofrido no ano passado. O sul do Brasil com quebra. O sudeste brasileiro com quebra. O centro-oeste com quebra. O nordeste com quebra. O norte do Brasil inteiro com quebra. Não teve ponto do Brasil que não teve quebra de safra. Mas a gente não pode ter satisfação quando você atinge um número grande de produção de mel. Produzir 115 quilos de mel por colmeia. Top. Tô feliz. Sim. Satisfeito? Não, estou insatisfeito, mas é uma insatisfação positiva. Para dar continuidade, né? Se eu alcancei 115 em uma, eu posso alcançar 115 em todas. Sim. A insatisfação positiva é o que traz aquilo que a gente chama de ambição positiva para a sua vida. Você tem que ter ambição de melhorar, de querer crescer. Se você não tem isso, você não chega em lugar nenhum. Eu não acredito que seja ruim. O animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme, Tiago. E reclama. Você pega o animal, o cachorro está com fome. Você pega ali um pedaço de carne para o cachorro, ele vai devorar aquela carne, comer e tal. O que ele vai fazer depois, com a barriga cheia? Descansar. Ele vai dormir. O leão vai dormir. Então, se a gente chega, eu tenho uma superprodução de mel numa colmeia. Tô satisfeito. O animal satisfeito? Dorme, né? Você vai chegar ano que vem, muito difícil você repetir a superprodução. Então você tem que manter o quê? O seu foco. Querer crescer, querer repetir, querer aprofundar, manter o estudo, manter o foco. A abelha é um animal que você tem uma rotina de trabalho. O método é uma rotina de trabalho. Você alcançou a superprodução de mel? Ótimo. O trabalho continua, a rotina continua. Professor, essa rotina ela é mudada facilmente quando você vê sua conta melhorando. Quando vê você conforto, quando você vê viagem. Exatamente. Isso aí também é um motivador. A gente pode falar, inclusive, então, da questão das vantagens de você fazer a superprodução de mel. Uma delas é a lógica financeira. Claro, a lógica financeira é o que conta. Porque, tudo bem, você quer cuidar da natureza? O apicultor ele cuida. Não tem jeito, ele depende da natureza preservada ou cuidada. Depende. Né? Você quer qualidade de vida? Quer. Mas você simplesmente manter qualidade de vida, sem você ter aquele ambiente que você está criando, sem ter o recurso para manter, também não existe qualidade de vida.
Você quer ter uma propriedade equilibrada, uma propriedade verde, uma propriedade com tudo bonito, mas para você manter isso também você depende de quê? Então você precisa fazer dinheiro do mel. Até para você ter condições de dar esse conforto biológico para as abelhas, porque tem que fazer manutenção de caixa. O apiário tá bonitinho? Tá, mas tem que trocar favo, né? Tem custo, você tem que comprar cera alvelada, você tem os custos para manter o seu apiário, então você tem que gerir de forma que você consiga manter o apiário e ainda manter a sua qualidade. Mas o principal, viu, Jândia, eu vou dizer para você, manter tudo isso. Mas você sabe o que é o bom mesmo? É ter dinheiro no bolso. É você manter tudo isso, você manter a sua propriedade rural, você manter a sua qualidade de vida, você manter o seu dia a dia e com dinheiro no bolso. Então é sustentável para todos os lados. Porque todo mundo cria abelha, né, Thiago? Cria abelha, faz a produção de mel, encontra na apicultura uma oportunidade do dinheiro para complementar pagamentos, complementar a despesa. Não estou tranquilo, a abelha está me ajudando a pagar as contas. Eu já ouvi muito quero ouvir os apicultores dizendo, sabe o que, Thiago? A apicultura está me ajudando a pagar as contas e está me ajudando a ficar rico. Amém. Isso é o que eu quero ouvir dos apicultores. E tem apicultor já alcançando isso. Já tem apicultor dizendo, estou ficando rico com a abelha. Estou alcançando minha independência financeira. Ter orgulho de falar, assim, eu sou fazendeiro, eu sou pecuarista e eu sou apicultor. Sou apicultor. Chegar na mesma rodinha assim, tá todo mundo se identificar, eu sou apicultor. Gente, poucos têm coragem de chegar na rodinha de Cindy. Aqui é uma mesa de agronegócio. O agricultor, o pecuarista, eu sou apicultor. E se ele chegar e falar, eu sou apicultor, eu afirmo com muita segurança, o assunto da mesa vira abelha. É verdade. Vira. Bem pensado. O apicultor tem vergonha. Mas é porque o apicultor não Bem chega. pensado. O apicultor tem vergonha. O apicultor tem vergonha. Vamos fazer um podcast sobre isso. Tem uma rodinha. Tem uma rodinha. Um pecuarista, um sojicultor, tem ali o cara que planta milho, tem ali o cara que planta cana, o peixe. Chega o apicultor, cria abelha. O assunto vira abelha. Verdade. Vou dar um exemplo, Leonardo lá da CIA, que entrou agora lá. Leonardo voltou para o curso de zootecnia. Ele com a pandemia tinha parou no 7º período. Aí eu botei fogo nele, vai voltar, vai estudar, cara. Aí a gente combinou o horário e tal, ele tem momentos do horário do trabalho que ele sai para ir aula na faculdade. E ali na PUC é pertinho. Um dia, ele saiu de lá da CIA, tinha que pegar 2 aulas à tarde. Arminha, tô indo lá para aula. Ô, Leonardo, vai lá. Tava com qual camisa? Cia da abelha. A da cia da abelha. Vestiu a camisa mesmo? Quando ele chegou, não, ele foi sem intenção de ir. Ele estava trabalhando. Sei. Não, mas aí ele chegou com a camisa. Quando ele chegou com a camisa e que tem escrito atrás, apicultor profissional, nossa, virou o assunto da sala. Primeiro que é um homem corajoso, mexeu com a abelha. O assunto da sala. Não, mas o curso de zootecnia tem muito apicultor, gente. É normal isso. Só que um apicultor que se intitula apicultor, tem orgulho de vestir a camisa. Professor foi em cima dele, colega perguntando como é que é esse negócio de apicultura, de abelha, não sei o quê, virou o apicultor da turma. A apicultura é muito empírica ainda, né? Assim, muito no... As pessoas acham que é empírica. As pessoas têm uma visão de empirismo por quê? Da ideia da apicultura criada em balaio, da apicultura feita de qualquer jeito. Ah, não, eu vou mexer com a abelha, eu vou pelado mexer nas abelhas, eu vou lá 9 horas da noite... Estoura o cupim, nenhuma me ferrou. Qualquer foguinho ali, uma fumacinha de... Qualquer paninho queimado, né? Então a apicultura, quando ela entra no tema, ela vira o assunto da roda. Não tem jeito. Deixa eu trazer um outro ponto também, um outro aspecto positivo de fazer superprodução de mel. Eu acho que é economia de energia. Porque, para você me responder isso aí, o que é mais lucrativo? O que vale mais a pena? É você trabalhar 100 colmeias para tirar 20 quilos cada uma ou 30 colmeias com 60, 70 quilos cada uma? A 30 quilos com 60, 70 quilos. Você vai trabalhar 100 colmeias, né? Produzindo 10 quilos cada uma? Pensa. Você tem 100 colmeias produzindo 10 quilos cada uma, nós estamos falando de 1 tonelada de mel. 1 tonelada de mel. Agora, se eu tenho 30 produzindo, vamos colocar uma produção baixa? Vamos ser conservador na produção? 30 produzindo 40 quilos. 30 já produzindo passa, 40 quilos. Né? Você produziu 1.200 quilos. Você produziu mais do que aquele que tem 100 colmeias produzindo 10. Mas questão de trabalho aí, o que dá mais trabalho? As 30? A de 100 produzindo 10. A de 100 produzindo 10. Então você está ganhando energia. Primeiro o investimento financeiro.
Porque o cara tem 100 produzindo 10, ele teve que comprar 100 colmeias. 100 colmeias. Ele teve que comprar 100 colmeias. Ah, mas ele não vai visitar toda semana, igual o método da Cia da Abelha manda visitar de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, ou 7 em 7 dias. Tudo bem, ele vai lá de 2 em 2 meses. Mas ele vai lá de 2 em 2 meses para recolher a abelha morta. Levantar a caixa caída. Levantar a caixa caída. Então que vantagem que ele fez? É um prejuízo enorme, né? Assim, precisa de tanta calculadora para a pessoa descobrir que ele está ali investindo errado. 100 comércios produzindo 10. Bota 100 comércios fazendo superprodução. Fazendo 60 quilos. Ele está tirando 6 toneladas de mel. Se o intuito foi esse, aí já então você muda. Então, o foco tem que ser esse. Não pode perder, né? É por aí. E, professor, se a produção, superprodução é uma coisa tão boa, por que tão pouca gente faz, hein? Porque primeiro é o desconhecimento. As pessoas desconhecem, as pessoas não acreditam. Como a apicultura é uma atividade nova no Brasil, a apicultura profissional, uma atividade nova no Brasil, tem 40 para 50 anos, as pessoas ainda têm culturalmente enraizado na cabeça delas que o que dá dinheiro é a vaca de leite, o que dá dinheiro é a pecuária de corte, o que dá dinheiro é a criação do porco. Nem o peixe, eles ainda não acreditam no potencial da piscicultura, igual eles acreditam nessas outras atividades. Por quê? Verdade. Porque isso está enraizado culturalmente no brasileiro. Sim. Vai chegar na Argentina, que tem 200 anos de apicultura profissional, aqui do lado da Argentina, que tem uma produtividade de mel o triplo do Brasil, já faz superprodução de mel regularmente. Produtividade de mel na Argentina é na casa de 50 quilos de mel por comer ano. Uma das maiores produtividades que tem na América do Sul é da Argentina. Então chega na Argentina e pergunta para eles lá se eles têm essa visão de produção pequenininha, de que não é possível alcançar a superprodução de mel. Qualquer criança que está na escola argentina, ele não estuda apenas bovinocultura de corte de leite, ele não estuda suinocultura, ele aprende apicultura de resultado, ele já aprende na escola. Aqui a gente cria uma escola de apicultura, que é a primeira que tem dentro do Brasil, trazendo todo um método de superprodução de mel e que é novo. E tudo que é novo incomoda. Incomoda bastante. E a gente está aí para incomodar, né? E incomodar positivamente, né, Jane? Querendo trazer coisa boa, não é, Thiago? E mostrar que é possível fazer essa superprodução e a gente precisa fazer. Eu estou percebendo uma mudança na alimentação também das pessoas. Sim. Há poucos anos, até assim, antes mesmo de eu ter filho, eu tenho um filho de 7 anos, mas antes disso, a gente não via mel na mesa das pessoas. Agora com essa onda fitness, saudável, a gente tem que realmente mudar alguns hábitos, porque a gente estava chegando num momento também que não dava mais para continuar. O mel está nas mesas das pessoas. Exatamente, é por aí. E cadê o mel? Quem está produzindo esse mel? A gente tem que começar a colocar a superprodução como algo fácil de fazer. Trabalhoso, sim, mas é fácil de fazer. Você produzir mel em alta escala assim, dá para fazer. Só falta o quê? Estudar. Exatamente. Não dá para chegar lá e falar assim, eu vou produzir 100 quilos de mel de qualquer jeito, na sorte. Consegue uma? Consegue, e o restante? Né? A gente tem que ter o hábito de colocar mel na mesa das pessoas e ter o mel para colocar na mesa das pessoas. Sem dúvida. Mel de qualidade. Porque também tem muita gente que faz as coisas, né, do jeito brasileiro de ser e atrapalha. A gente tem que denunciar quem faz isso. O que tem de falsificador, nossa senhora, a gente estava conversando isso hoje, né, Thiago? Atrapalha demais a gente. O falsificador é terrível. Terrível, é um assim gargalo da cultura Assim é fácil ter superprodução, né, falsificando. Então a gente tem que colocar o produto de qualidade. E tá na mão do apicultor a solução disso. Ninguém espere que o governo tenha pessoal suficiente para fiscalizar falsificador. O governo não tem pessoal suficiente nem para fiscalizar quem quer trabalhar direito. Pois é. Falta pessoal. Agora vai fiscalizar ainda o cara que está falsificando? Como é que você combate falsificador? Você combate falsificador produzindo muito, produzindo com qualidade, entregando um produto de qualidade para o consumidor, ensinando o consumidor o que é mel de verdade. Mel cristaliza, mel... Isto. Mel... Antes de conhecer, eu era super leiga, né, nesse assunto de mel. Eu achava muito estranho ter mel de uma cor e mel de outra cor. E assim,
Eu tive que pesquisar como consumidora na época, por que o mel tinha cor diferente. O apicultor, ele tem que passar essa informação. Esse mel aqui é clarinho por causa da florada, esse mel é mais escuro por causa da florada, o sabor é diferente. Tem que explicar, né? O cheiro é diferente. Tem que explicar. E isso é riquíssimo, porque só nessas diferenças do mel, você vende mel para a mesma pessoa, 3 tipos de mel diferentes, ela vai ficar feliz. Mas seguramente o primeiro ponto, acho que o Thiago vai até concordar, que o apicultor tem que querer é a superprodução de mel. E se ele quiser superprodução de mel, é aqui na Cia da Abelha, né, professor? Só da Cia da Abelha. No lugar Segue o nosso canal. Não que outros não façam, ou que a Cia da Abelha tenha sido pioneira. A Cia da Abelha não é pioneira. Pra ensinar, né? Mas a Cia da Abelha é pioneira em transformar isso em método. E se ela ousou transformar isso em método, apresentar o passo a passo de como que o apicultor vai chegar, é a Cia da Abelha. É aqui que o apicultor vai chegar e vai fazer a superprodução de mel de fato. É isso aí, gente. Adorei nosso podcast. Nossa, bacana. Pó de mel. Estreia. Estreia. Que legal. Vai ter o próximo? Posso ir de novo? Quinta que vem. Vocês já vão marcando. Já pode deixar 16 na agenda horas. aí. Hoje a gente até estourou um pouquinho, porque Estouramos. foi o primeiro, gente. Tem que arrumar tudo aqui, né? Tem que organizar, né? Organizar, tudo mais. Mas foi bacana, professor. Adorei. Mas eu espero que vocês Muito tenham bom. gostado. 85 colegas assistindo. Gostei de saber sobre a superprodução e a gente pode voltar nesse tema também porque dá para aprofundar bastante. Demais, é muito tempo. E se o pessoal gostou, coloca um recadinho aqui pra gente, escreve o que você achou, pode colocar sugestão de tema, dá o seu like e Muito importante. inscreve no canal, né, professor? Quem não é inscrito, trazer vamos o pessoal para inscrever. acompanhar a gente também. Sim. tudo A gente mais. tem que mudar esse cenário da apicultura no Brasil. Com certeza. E depende da gente agora. Com certeza. É isso aí. Muita gente aqui perguntando se tem pergunta. Gente, podcast é diferente. É. A gente vai Podcast é um anotar as bate-papo. perguntas e fazer na próxima, né? Podemos, sim. Traz pergunta aqui ó, no chat, deixa no chat pra gente trazer. Vou abrir Porque pra gente a poder... ideia do podcast, pessoal, é um bate-papo. É trazer muita informação pra vocês. Entendeu? Trazer muita informação e tudo mais. E vocês acompanharem. E deixar no chat aqui que a gente pega essas perguntas e a equipe monta pra gente poder trazer nos próximos podcasts, né, Thiago? É isso aí, professor. Valeu, Pó de Mel? Valeu demais. Muito bom, viu? Foi bom, Jande? Maravilhoso. Experiência nova, diferente, né? Muito legal, adorei. É isso aí, pessoal. Show. E ó, quarta-feira então tem a comemoração da live 100, da live de quarta, né, Thiagão? E tem mais recadinho, professor. Tem matrícula aberta aí. Tem matrícula aberta para o curso de é manipulação e isso cosmetologia, tá bom? Verdade. Matrícula aberta, Mais uma- R$ 998 até amanhã, meia-noite, ninguém pode perder. 22 formulações. Tem até aqui o Hélio Reines, que está aqui Sim. acompanhando nossa live. O Hélio teve a oportunidade de fazer o treinamento comigo de manipulação e cosmetologia presencial lá em Jataí, Goiás. Oh, boas épocas, hein? Um trabalho maravilhoso. E hoje o Hélio está com a gente. Demater. Ah, O Hélio. que legal. O Hélio, rapaz. Que legal. O Hélio que junto com o pessoal da Caixa Econômica na época, levou aí junto com a Lázara, que trabalha lá também, com os grupos lá de agricultores familiares, que a gente levou esse treinamento para lá. Foi As maravilhoso. formulações dá um outro do podcast Dá legal, um podcast muito bacana, muito né, bom, Maia, porque a gente tem que falar sobre o potencial que o mel tem, porque não chega aqui, produziu, colocou, engarrafou e vendeu. Tem muito Aqui mais. tem um outro aqui que fez também comigo Tem aqui muito presencial, mais. o aluno da escola. Quem é? Sidney Gama. Opa! Lá de Alagoas, que teve a Gente, oportunidade que de participar audiência do meu curso de fantástica. manipulação e cosmetologia. Ah, ele fez aqui? Lá em Alagoas. Ele fez lá em Alagoas, cara. Ah. Quando eu fui aplicar o treinamento lá. O Sidney Gama hoje está na escola, rapaz. Que legal, não Bacana. sabia não, hein? A turma toda firme ainda. Todo o território. Até amanhã, meia-noite. E o link nós vamos colocar aqui no descritivo. Não está ainda não, mas eu vou colocar. Estejam atentos aí para estar com a gente, né, Thiago? É isso aí, professor. Gente, valeu demais. Obrigada por cada um que participou. E vamos divulgar o nosso trabalho, porque a gente tem muita coisa para mostrar ainda, né, galera? Com certeza. É isso né? aí. Valeu, gente. Um abraço a todos. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí.